E vamos lá falar sobre as maiores decepções de 2024. Então, bora lá. A primeira delas é a questão do Drew McIntyre não ter sido campeão de uma forma decente na WrestleMania. Porque o Drew McIntyre, antes mesmo do Road to WrestleMania começar, ele tinha feito uma heel turn e estava com muito hype dele finalmente alcançar o seu querido sonho de se tornar campeão mundial em frente ao público. E quando isso finalmente aconteceu, foi de um jeito bem zoado, porque ele mal tem tempo para comemorar, ele já faz cagada, ele provoca o CM Punk derruba ele, ele sofre cash-in. Vamos lá, eu não tô querendo dizer que o cash-in nessa questão foi errado, para mim foi o time. Se o Drew McIntyre tivesse virado campeão na WrestleMania e perdido no show seguinte, vamos dizer que ele desafia alguém, faz um Open Challenge, aí ele luta pelo título e sofre um cash-in no primeiro show do Raw, não ia ser ruim. O problema foi o cash-in arruinar esse negócio dele, ele virar campeão em frente ao público, porque fez parecer que o Drew McIntyre foi burro em provocar o CM Punk. Então isso foi bem zoado e não foi do jeito que muitos imaginavam, que ele iria se tornar campeão na WrestleMania e tomar cash-in ou no show seguinte ou em algum pay-per-view a qual ele defendesse. E continuando, vamos aqui falar sobre a questão do Randy Orton, que aqui é uma das mais graves. Foi a questão dele retornar, deu um hype muito grande para ele retornar finalmente no Survivor Series War Games, já que o Randy Orton ele estava sumido quase há 2 anos por causa de uma lesão, tanto que muitos imaginavam que ele poderia até aposentar, para você ver a gravidade dessa lesão. E quando ele volta, se criou um hype ali, pô, o Randy Orton voltou, vai enfrentar o Cody Rhodes, vai ter algum push, e não. Infelizmente, o ano do Randy Orton foi um dos anos mais esquecíveis da carreira dele, porque ele não fez quase nada, ele só serviu para elevar os outros, elevar o Logan Paul, elevar o Gunther, e para ele em si, ele não fez nada. Muitos até pensavam, no caso eu pensei também, que ele iria enfrentar o Cody. Até agora não aconteceu, e vá saber se vai acontecer. Então, para quem é fã do Randy Orton e esperava um booking legal para ele, esse ano não teve. Ele só serviu de escada para levar os outros, infelizmente. Reinado da Bayley pelo título mundial. A Bayley, ela tinha começado numa história muito interessante com The Damage Control, que era uma stable que começou lá em 2022, quando a Bayley retorna no SummerSlam junto com a Dakota Kai e a Io Sky. E foi uma história muito bem construída, tinha tudo pro reinado da Bayley ser algo legal, já que a conclusão do reinado da Io Sky foi bem da hora. Só que não aconteceu. Apesar da história ser uma das melhores do Road to WrestleMania, quando a Bayley virar campeã, foi um reinado bem fraco e bem esquecível. Quase não defendeu e não teve nenhuma rivalidade decente, deixando o reinado um pouco a desejar. E continuando falando sobre reinado decepcionante, o LA Knight também fez um assim. O LA Knight, ele tinha virado campeão após derrotar o Logan Paul, que veio de um reinado extremamente chato e longo, com poucas defesas. E quando ele virou campeão, se imaginava que ele fosse fazer um reinado decente, um reinado bom. Só que não aconteceu. Não tô falando que o reinado do LA Knight foi ruim, tá? Tô falando que foi decepcionante, porque não teve uma rivalidade marcante. Infelizmente, eu acho que isso foi muito por causa do LA Knight na questão dele ser face. Pra mim, se ele fosse heel e começasse esse reinado assim, ia ser muito melhor. Ia ter mais rivalidade interessante, o personagem ia chamar mais atenção. Só que ele face não combina tanto, sabe? Tipo, eu não gosto do LA Knight face. Pra mim, ele heel, ele brilha muito mais. Até porque o LA Knight, quando ele rivaliza com o Bray Wyatt sendo heel, foi ali que ele ganhou destaque. E infelizmente, a WWE tem aquela coisa zoada dela fazer o cara heel virar face por causa da popularidade. Isso meio que estragou o LA Knight. Poderia ter acontecido um reinado muito melhor se ele fosse heel. Seth Rollins versus CM Punk não ter acontecido no começo do ano. Vamos lá. Seth Rollins versus CM Punk foi uma rivalidade que ganhou muito hype quando o CM Punk retornou. Já que o Seth Rollins e o CM Punk
realmente não se gostam um do outro. Ainda mais com a reação do Seth Rollins no Survivor Series, que muitos pensavam que era falso, que era combinado. Só que não, aquela reação do Seth Rollins querendo ir pra cima do CM Punk foi real. Tanto que eles nem mostraram isso em gravações. Isso criou um hype, porque era uma rivalidade pessoal, onde realmente os dois não se gostavam. E as promos também foram interessantes, do Seth Rollins provocando o Punk, do Punk provocando o Seth Rollins. Só que infelizmente não aconteceu, graças a uma lesão do CM Punk no Royal Rumble. Claro que aqui ninguém teve culpa, mas para quem esperava Seth vs Punk na WrestleMania, infelizmente não aconteceu, graças à lesão do Punk. As incoerências com The Rock. Essa aqui eu cheguei a falar no vídeo anterior, que foi a questão do The Rock falar que iria se assentar na cabeça da mesa e ele sumir. Isso foi antes do Royal Rumble. Aí vem o Cody Rhodes, ganha o Royal Rumble, causa ainda mais confusão. Aí pra piorar, o Cody Rhodes faz um segmento com o The Rock, a qual ele fala que não quer mais enfrentar o Roman na WrestleMania, vai enfrentar o Roman em outro lugar, em outro cenário. Aí vem o The Rock e vai lá e pega o lugar do Cody para enfrentar o Roman na WrestleMania. Aí vem no kickoff, o The Rock começa a ganhar rage em cima disso, dele ter pegado o lugar do Cody. Aí o Cody vem, Cody esse que não tinha escolhido nem o Seth Rollins, nem o Roman Reigns até então, e vai lá e confirma que é o Roman Reigns que ele quer enfrentar. Rolou um grande reboliço, então tipo, pô, só por essas incoerências já foi algo zoado. Fora também a grande decepção, pô, The Rock não vai lutar contra o Roman de novo na WrestleMania. E isso foi algo decepcionante. E eu digo mais, outra coisa decepcionante foi a questão do The Rock retornar no Bad Blood. Ele faz seu retorno ali, ameaça o Jimmy, o Cody e o Roman, e depois o The Rock desaparece. E pra piorar, parece que ele nem apareceu no Bad Blood. Sabe por quê? Vocês se lembram do Roman, do Cody, comentando sobre a aparição do The Rock? Não! Parece que não aconteceu, não teve, como posso falar, consequências. Ele apareceu e ninguém falou nada. Todo mundo ignorou essa questão. Fora também a questão do The Rock não ter aparecido no Survivor Series, já que tinha muito sentido ele aparecer, tanto atrapalhando o time do Roman, ajudando o time do Solo Sikoa. Tinha várias teorias e ele acabou não aparecendo. Então, essas coisas que eu falei sobre o The Rock foram decepcionantes, foram incoerentes, não fizeram muito sentido, fora a questão de cancelarem Rock vs Roman para Cody vs Roman Reigns. E bora para a próxima também, falar sobre o título de duplas em geral. Eu vi muitos comentários falando sobre a questão da divisão feminina de duplas não está sendo bem utilizado, elas quase não defendem um título, não tem rivalidade marcante. Isso não é só com a divisão feminina, a divisão de dupla masculina tá a mesma coisa. Eles quase não defendiam o título esse ano, não tinha nenhuma rivalidade marcante, eles defendiam em shows semanais, quase não defendiam em pay-per-views, raramente defendiam ou sequer tinha rivalidades, era só defendendo em show semanal de uma forma genérica. E foi algo feito de maneira porca. Tinha como fazer algo decente ali, mas deixaram de lado a divisão de duplas, tanto masculina quanto feminina, que sofreram a mesma coisa. A rivalidade da Bloodline. Por que essa história é decepcionante? Vamos começar que o Roman tinha sumido na WrestleMania e a Bloodline do Solo tinha tomado controle, atacando o Paul Heyman, atacando o Jimmy Uso, e se esperava muito que uma grande rivalidade iria acontecer quando o Roman fosse enfrentar o Solo Sikoa. Só que não foi isso que aconteceu. Foram vários erros, vários segmentos repetitivos, Solo Sikoa perdendo a credibilidade por perder tanto para o Cody Rhodes, tanto para a Bloodline do Roman Reigns. Isso acabou deixando a história chata, fora também a enrolação. Várias vezes a gente viu o Roman sendo atacado show após show semanal e não falar uma palavra. Às vezes que o Solo Sikoa foi lá pro show do Raw, ele não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, ia lá, atrapalhava o Jay, atrapalhava o Sami Zayn. Aí Jay e Sami Zayn, que não queriam voltar pro Roman por causa desse ataque, vão lá e mudam de ideia e vão atrás do Roman. Só isso que eu falei foi bastante porco, essa volta da Bloodline para se unir ao Roman Reigns. Fora toda a questão dos segmentos repetitivos, como eu falei agora. Isso acabou deixando uma storyline que podia ser muito bom ficar chata e
desinteressante. Fora o fator que eles enrolaram demais para fazer Solo Sikoa versus Roman Reigns. Vão acontecer somente agora em janeiro. Eu esperava isso acontecer desde que o Roman retornou. Só que ficou uma grande enrolação, uma grande chatice de segmentos enrolados, que acabou deixando essa história bem chata e bem decepcionante. E eu quase esqueci de falar do Chad Gable, que começou fazendo um ano incrível. Ótimas lutas, uma rivalidade muito boa com Sami Zayn, a qual culminou numa heel turn. E quando ele faz essa heel turn, pareceu muito que ele ia ganhar um grande push, que ele ia até mesmo se tornar Mr. Money in the Bank, ganhar o Intercontinental. Tinha muito hype para ver isso acontecer. Só que infelizmente não foi o que aconteceu, porque uma coisa que matou o hype foi ele rivalizar com a White Six. Isso acabou deixando o personagem descredibilizado e esquecido. E para piorar, ele voltou a rivalizar com o Alpha Academy. Então foi um hype totalmente desperdiçado. O grande potencial que ele tinha foi jogado no lixo.